Graça, paz, misericórdia. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Hoje são 3 versículos, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Hebreus capítulo 2, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos achar, nós podemos ler juntos. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vamos ter mais um tempinho de oração. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos congregar mais uma vez aqui em Teu nome, em torno da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui em torno da Tua palavra, é porque o Senhor nos fez parte da Tua família, para aprender diante dos Teus pés. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor. Nós nos curvamos perante o Senhor, para aprender do Senhor, que é manso, humilde de coração. Nosso desejo, Senhor, é encontrar descanso para as nossas almas. Nosso desejo, Senhor, é estar dentro dessa condução que nos leva à glória, Senhor. Não nos permita que nada possa nos tirar desse caminho, Senhor. Queremos de fato correr a carreira cristã, não ser desviados para a esquerda ou para a direita, Senhor. Guardar com diligência esta palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda. Todas as nossas expectativas estão em Ti, Senhor. Não temos expectativa em mais ninguém. Nós confiamos no Senhor. Nossas vidas são Tuas. Estão em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor pela Epístola aos Hebreus. Irmãos, a Epístola aos Hebreus ela é fantástica. Como nós aprendemos com essa epístola, como temos aprendido com essa maravilhosa epístola que o Espírito Santo escreveu para nós, fez questão de não deixar nenhum autor, nenhum autor, para que a glória ficasse só para Deus mesmo, E nós temos visto ao longo de todo esse período, capítulo 1, capítulo 2 agora, as glórias do Filho de Deus. Temos visto a primeira exortação para a diligência, os perigos da negligência com a palavra de Deus. E na semana passada nós descobrimos que o assunto do que estava sendo falado é o mundo vindouro. E claro, havia várias referências ao Antigo Testamento, várias delas já se remetendo ao mundo que há de vir. E louvado seja o Senhor pelos 3 versículos de hoje. E o texto do versículo 10, irmãos, esse versículo é um versículo que condensa muitos assuntos. Tem muitos assuntos aqui dentro desse versículo. O texto desse versículo 10 que nós acabamos de ler, ele começa com um porquê, Porquê convinha. Então esse porquê, ele está ligado com o texto do versículo 9, versículo anterior, que fala de Jesus sendo coroado de glória e honra por Deus Pai. Quem é coroado por alguém. Esse alguém que coroou a Jesus foi Deus Pai. Jesus hoje está no trono de sumo sacerdote nos céus, no santuário celestial.
Jesus ainda não veio assumir os reinos deste mundo. Isso ali a gente vê em Apocalipse 11, isso ainda vai acontecer. Por ora, Jesus está sendo paciente, intercedendo por nós, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado, orando por nós e aguardando até aquele momento em que o Pai dirá para Jesus: domina sobre os teus inimigos. Então o Senhor vai descer, dominar sobre as regiões celestes, naquilo que será chamado de parousia do Senhor. E então ele vai descer para a terra após esse momento, para dominar aquilo que é dele por direito e por mérito. Então Jesus está lá, e nós estamos aqui, mas a palavra de Deus também diz que nós estamos lá, porque Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o Senhor, Ele foi coroado por Deus Pai, nesse trono de sacerdócio. E o versículo 9 também fala que pela graça de Deus, o Pai, está implícito no versículo 9, Jesus provou a morte. Ele provou a morte pela graça de Deus, o Pai. Então, no capítulo 2 de Hebreus, amados irmãos, que é o capítulo que nós temos estudado com a ajuda do Espírito Santo, existe a menção de Deus Pai escondida em várias porções diferentes. Está implícito em textos. Por exemplo, vamos pegar os versículos 3 e 4. A trindade inteira está implícita ali, naqueles textos. Versículo 3 e 4, podemos olhar. Versículo 3 fala que o Senhor Jesus é aquele que anuncia a salvação. E no versículo 4, Deus Pai dá testemunho dessa salvação. Os irmãos conseguem perceber no texto do versículo 4? Está implícito ali. E ainda nós temos o Espírito Santo também aparecendo, confirmando a mensagem com a distribuição de dons, sinais, milagres e prodígios. A trindade está ali, versículos 3 e 4. Hebreus 2:5. Quem é aquele que sujeitou o mundo vindouro a Cristo e aos que são de Cristo? Quem seria esse senão Deus Pai? Está implícito ali. Hebreus 2:7. Quem fez Cristo um pouco menor do que os anjos, senão o Pai? Quem coroou de glória e honra foi o Pai. E quem o constituiu sobre as obras foi o Pai. Então no versículo 8, quem fez a ação de sujeitar todas as coisas ao Filho foi o Pai. E então, irmãos, no restante do capítulo 2, nós ainda vamos ver mais algumas menções implícitas a Deus Pai. Por que isso é importante para nós, irmãos? Porque voltando aqui para o versículo 10, esse texto do versículo 10 também começa dizendo que convinha. Porque convinha. É conveniente que aquele. Ele menciona aquele. Mas quem é esse aquele? Deus Pai. Mais uma vez aparece aqui. Esse aquele é Deus Pai. Então o texto ele segue dizendo que a causa, o motivo de todas as coisas existirem é Deus Pai. É Deus Pai. Todas as coisas existem por Deus Pai. E a causa de tudo existir é Ele, por quem tudo existe, Deus Pai. E é conveniente para Deus Pai conduzir muitos filhos à glória. Irmãos, vamos parar para meditar um pouquinho nisso aqui que a gente está vendo, né? O texto começa dizendo que é conveniente para Deus o Pai conduzir muitos filhos à glória. Irmãos, o texto começa com... Esse versículo é maravilhoso, ele começa com encorajamento para nós. Irmãos, conseguem perceber isso? Deus Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Isso significa, irmão e irmã,
que para Deus Pai não é suficiente, não é conveniente apenas Jesus, o Filho unigênito, o Filho primogênito, ser conduzido à glória. Não é conveniente para Deus Pai ter apenas um filho conduzido à glória. Ele quer conduzir muitos filhos à glória. Amém. O texto diz muitos filhos, o texto diz não apenas um filho. Então, irmãos, nós vemos nos versículos anteriores que Jesus foi coroado de glória e honra. Ok. Deus Pai também quer estender isso para mim e para você. Já parou para pensar, irmãos? A nossa cabeça acho que não consegue imaginar isso. Deus Pai quer estender a coroação de glória e honra para os demais crentes. Glória aqui não se refere apenas à salvação recebida como dom de Deus. É muito mais que isso. É muito mais do que você ser apenas um crente salvo, libertado do inferno, de queimar por toda a eternidade com Satanás e seus anjos. Glória aqui é muito mais do que isso. A salvação como dom de Deus é apenas o início, é apenas o start na jornada cristã, na carreira cristã, na estrada que se chama vida cristã. A salvação como dom de Deus é apenas o pré-requisito, meu irmão e minha irmã, para sermos conduzidos à glória. Sim. Um não crente não pode ser conduzido à glória, é só para crentes. Ser conduzido à glória é assunto para crente. E meu irmão e minha irmã, quem são esses muitos filhos? Sou eu e é você. Aleluia. Deus Pai está conduzindo eu e você para a glória. Você já é salvo? Então saiba, você está sendo conduzido por Deus Pai à glória. Isso precisa fixar dentro de nós. Isso precisa ganhar espaço dentro de nós. Isso precisa invadir a nossa vida. Isso precisa nos impactar nos momentos de dificuldade do nosso dia a dia. Nós precisamos lembrar isso. Está calor, está difícil, Deus Pai está te conduzindo para a glória. Amados, que grande amor. Isso não é obra do amor? É obra do amor. O amor de Deus o Pai. Não era apenas que eu e você fôssemos salvos. Isso para Deus não é suficiente. Deus o Pai te ama e me ama tanto que Ele não quer apenas nos salvar das garras do inferno. Ele quer nos conduzir à glória, a mesma glória de Jesus. Deus o Pai trabalha também para conduzir eu e você, crente regenerado, para a glória. Deus o Pai não quer apenas um filho glorificado, Ele quer muitos filhos glorificados. Amém. Irmãos, isso é algo conveniente para Ele. Conveniente. A palavra conveniente, ela significa algo que é apropriado, algo oportuno, algo que é do interesse de alguém, algo que é útil para alguém, algo que é vantajoso para alguém. Irmãos, isso é tremendo. Irmãos, é Deus Pai. Ele quer, Ele colocou na cabeça dele fazer isso. Deus Pai viu vantagem para ele, viu como algo útil para ele, como algo apropriado para ele, nos conduzir à glória. Irmãos, isso é grande motivo de encorajamento, pois, mais uma vez, irmãos, aquele por quem cuja causa, o versículo começa dizendo, por quem cuja causa, e por quem todas as coisas existem. Veja a magnitude dessa pessoa. O Todo-Poderoso é o Altíssimo, é o Deus Eterno. Ele está agindo, trabalhando para elevar eu e você à glória, assim como Ele fez com Jesus. Isso nos encoraja e nos enche de alegria. Irmãos, eu estudando essa palavra nessa semana, irmãos, eu fiquei aos prantos, sendo sincero, porque essa alegria invadiu meu coração. Irmão, a minha vida, a sua vida,
não é uma vida em vão. Nossas vidas não são vãs. Tudo que acontece na sua vida não é vão. Sua vida tem valor para Deus Pai. As coisas que acontecem conosco não são fruto do acaso, não são fruto de aleatoriedades. Existe uma condução espiritual por trás de tudo que nos acontece, por trás de tudo que nós vivemos. Muitas vezes a gente olha para nós. Infelizmente, às vezes a gente cai no subjetivismo e fica olhando para nós, né? Na palavra de Deus, para nós olharmos para Jesus, contemplarmos Ele. Muitas vezes a gente fica olhando para nós, infelizmente. A gente fica olhando para a nossa história de vida, sem discernimento espiritual, e nós não vemos valor. Muitas vezes nós não vemos até sentido. Parece que tudo que a gente vive nos conduz a nada, nos conduz ao vazio. Mas, irmãos, aos olhos de Deus Pai não é assim. O ponto de vista de Deus é diferente do nosso ponto de vista. Tudo que eu e você vivemos, passamos e estamos passando, tem a finalidade de nos conduzir à glória. Existe uma condução espiritual por trás da vida de cada crente individualmente. Individualmente. Existe uma condução personalizada, moldada para mim e para você, irmão. Veja a grandeza de Deus Pai nisso. Irmãos, quantos crentes vivos há hoje? Eu não sei estimar. Eu não faço ideia. Mas eu estimo que sejam muitos. Obrigado. Eu estimo que talvez sejam mais do que milhares, milhões de crentes vivos. Existe uma condução personalizada, individualizada para cada um. Uma condução espiritual. Porque cada crente que está vivo está incluído nessa condução. Nós podemos nos perguntar, irmãos, o motorista que está fazendo essa condução, ele é seguro? Ele sabe o que faz? Esse motorista é confiável? Ele conhece as ruas, as rodovias, as avenidas, as estradas das nossas vidas? Ele conhece as valetas, os buracos, as lombadas? Mineiro chama de quebra-mola, né? Como é que é? Tartaruga. Ele conhece. Agora a grande questão é se nós confiamos no motorista que tem feito essa condução em nossas vidas. Ou se a nossa reação perante a condução desse motorista tem sido tirar o volante das mãos dele e assumir o controle das nossas vidas. Será que a gente coloca o volante nas nossas mãos muitas vezes? Infelizmente sim, né? Porque muitas vezes nós queremos ter o controle. Pode falar. 2,3 bilhões de cristãos. Obrigado, Claudião, pelo dado. Muitas vezes esses 2,3 bilhão de cristãos não aceita a condução de Deus Pai e quer pegar o volante na mão. Sim. Quer ter o controle, não aceita a condução de Deus Pai. Muitas vezes esses 2,3 bilhão, uma parcela deles, né, murmura diante da condução de Deus Pai. Por vezes, por quê? Porque muitas vezes Deus Pai vai nos levar para ruas estreitas, muitas vezes lugares com chuvas intensas, lugares escuros, lugares com calor intenso. Mas, irmãos, é Ele que está conduzindo. É Ele que está conduzindo. E se nós quisermos tirar o volante das mãos dele, Ele vai permitir. Porque Ele é gentil. Ele é paciente. Ele é o melhor pedagogo.
Mas sendo conduzidos por Ele, nós temos uma certeza: nós vamos chegar no destino planejado, e esse destino é a glória. Mas se nós tirarmos o volante das mãos dele e nós colocarmos o volante em nossas mãos, existe também uma certeza: nós não chegaremos no destino planejado por ele, que é a glória. E o que vai sobrar para nós, como o autor de Hebreus falou, no nos primeiros versículos, versículo 2, se a palavra falada por anjos foi punida, houve disciplina, se nós tirarmos o volante das mãos dele, vai sobrar disciplina para nós. Então, irmãos, se nós queremos assumir o controle das nossas vidas, irmãos, também termos outra certeza: além de não chegarmos no trajeto, no destino final, haverá graves acidentes no caminho. Graves acidentes. Por que, irmãos? Coisas que nós não precisaríamos passar se nós aceitássemos a condução de Deus. Muitas vezes a gente passa por coisas em nossas vidas que nós não precisaríamos passar se nós descansássemos na condução de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não sabemos o trajeto, nós não sabemos dirigir e ficamos arrumando brigas de trânsito. A gente quer brigar com todo mundo, quer passar no sinal vermelho. A gente é assim. Mas o motorista, Deus Pai, conhece muito bem o caminho. Ele segue as leis, Ele criou as leis. E essas brigas de trânsito, muitas vezes a gente briga com os próprios irmãos, né? E a gente se divide deles, só arrumamos confusão. Ô Senhor, tenha misericórdia. O Senhor nos leva a descansar na condução que Ele tem feito nas nossas vidas. Pois a garantia da chegada no destino final se apoia naquele que está com o volante nas mãos. Nosso destino, irmão, é a glória. Não as glórias humanas, vazias, passageiras, transitórias, que murcham, se desvanecem, que são manchadas, que se corrompem. Essa glória que está falando aqui é a glória celestial. Essa glória aqui é ter os corpos glorificados na vinda do nosso Senhor. Já pensou, irmão, eu e você trocarmos esses corpos? Esses corpos, né, que são o homem exterior, que se corrompe de dia em dia. Isso é glória. Você ter esse corpo aqui trocado por um corpo celestial. Um corpo que não estará limitado ao que esse corpo aqui está limitado. Isso é glória. Corpos permanentes. O Senhor falou que na ressurreição, corpos como os dos anjos, semelhantes aos dos anjos. Não sujeito a essas limitações, irmãos. Quanto mais os anos passem, mais limitações aparecem. Irmãos, essa glória que está sendo prometida aqui para nós é participar da era vindoura, tendo autoridade sobre as nações. Cristo irá compartilhar os seus próprios direitos. Ele decidiu compartilhar os seus direitos de coroa e de reino com aqueles que estão sendo conduzidos por Deus Pai à glória. Essa glória aqui que está sendo prometida para mim e para você, irmão, é participar das bodas do Cordeiro, uma festa produzida, feita pelas mãos do próprio Deus, para aqueles que vão reinar com Ele. Isso é glória. É sentar-se junto com o Filho no trono do Filho, assim como Ele sentou com o Pai no trono do Pai. Essa glória é alimentar-se da árvore da vida. Irmão, você quer isso? Eu quero. Essa árvore da vida, ela se encontra no paraíso de Deus. Essa glória é não sofrer o dano da segunda morte. Essa glória é comer do maná escondido. Essa glória é receber das mãos de Deus uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha branca um nome novo. Essa glória é receber a estrela da manhã. Essa glória é ser vestido por Deus de vestiduras brancas. Andar com Deus de vestiduras brancas.
Essa glória é não ter o nome apagado do livro da vida. Essa glória é ter o seu nome. Já pensou isso? Seu nome confessado pelo Filho para o Pai e para os seus anjos. Isso é glória. Essa glória é ser feito coluna no santuário celestial e de lá jamais sair. Essa glória é ter o nome do Pai gravado sobre você. É ter o nome da cidade do Pai gravada sobre você. E o novo nome do Filho gravado sobre você. Essa glória é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, coisas que jamais penetraram em coração humano algum. Essa glória é acima de toda comparação com qualquer sofrimento com que eu e você, irmão, estejamos passando por aqui. Irmãos, não dá para comparar. Não dá para comparar. É para isso que Deus Pai está nos conduzindo, irmão. O sofrimento grande, não dá para comparar. Está acima de toda e qualquer comparação. E aí eu pergunto, você quer? Eu quero. Que glória que nós possamos ter aqui nessa vida pode se comparar com isso, irmão? Carro do ano, conta gorda no banco, casa própria. Irmãos, que os céus invadam nossos corações, permeiem tudo. Que o Senhor nos encha de devoção em nossas vidas, por termos apreço por aquilo que tem valor de fato. Irmãos, então nós já sabemos, né, que estamos sendo conduzidos, e quem está nos conduzindo para a glória, o que é essa glória. Só que a continuação do versículo 10 nos diz que dentro desse contexto, diz que Deus o Pai, que está conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, destes muitos filhos. Outras versões trazem as expressões o príncipe da salvação deles, ou o capitão da salvação deles. Até tem cânticos, né, que falam capitão da salvação, etc. Então, irmãos, essa frase nos diz algumas coisas. A primeira coisa que ela nos diz é que a salvação destes muitos filhos tem um autor. A gente cantou isso essa noite, né? A salvação desses muitos filhos tem um autor. Um autor é aquele que origina algo, que produz algo e detém a autoria sobre a sua criação. Então, Jesus Cristo, Ele é o autor de nossa salvação. Nós que somos os muitos filhos. Nós não nos salvamos a nós mesmos, como algumas teologias dizem por aí. Nós não temos capacidade para isso. As nossas obras são trapos de imundícia. Nós temos um Salvador. Salvador. Ajudar os pobres não salva ninguém. Caridade, obras não salvam ninguém. É a obra de Cristo que pode salvar os que creem. O ser humano, ele nasce em pecado, contaminado pelo veneno do pecado, que um dia o matará. Essa é a história de qualquer ser humano, né? Dizem por aí, né, no mundo secular, que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, né? Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que o ser humano já nasceu em pecado. Esse pecado é como um veneno e a culpa da morte é por conta do pecado. Logo, irmãos, se nós estamos contaminados com esse veneno do pecado, toda obra que o ser humano faz está misturada com esse veneno. Então, Deus, que é o único que é puro e santo, Ele não pode tolerar nenhuma obra misturada com esse veneno. Deus não pode aceitar ou tolerar esse tipo de obra. A obra de Cristo é pura, porque Jesus Cristo é puro desde o seu nascimento. Portanto, a obra de Jesus é a única obra que é aceitável a Deus. Tudo aquilo que é feito em Cristo é aceitável a Deus. Nada fora de Cristo é aceitável para Deus.
Então o texto do versículo 10 também diz que esses muitos filhos estão sendo conduzidos à glória, devido ao fato de o Pai ter aperfeiçoado o autor da salvação deles. Então existe uma ligação, está implícito aqui no texto, existe uma ligação entre o aperfeiçoamento do Filho com a condução dos muitos filhos à glória. Isso está implícito aqui no texto. Os irmãos conseguem perceber? Isso não significa que o fato de Jesus ter sido aperfeiçoado nos garante a glória de maneira instantânea. Não é isso que o texto está querendo dizer. Não é isso que o texto diz. Mas o texto diz que se Jesus não fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos, esses muitos filhos jamais poderiam ser conduzidos à glória. O caminho para a glória jamais estaria aberto. É isso que o texto diz. Portanto, Jesus, ele é o nosso precursor, aquele que vai à nossa frente, o pioneiro, o capitão, o príncipe, o princípio. Se Jesus não sofresse, não haveria estrada para nós sermos conduzidos. Ele abriu o caminho para nós. Ele é o desbravador. Esse é Jesus. Ele desbravou esse caminho para nós, nos dando a salvação, o dom de Deus. Então, mais uma vez, dentro do caminho, uma vez que nós já estamos dentro do caminho, porque nós somos salvos, tendo sido salvos, qual é o meio pelo qual o Pai faz essa condução? Pode se perguntar. O versículo responde: é o mesmo meio pelo qual o autor da salvação foi aperfeiçoado. Os sofrimentos. Os sofrimentos. Irmãos, não existe outro cálice, não existe outro meio, não existe outro método. Esse é um cálice que nós, se queremos mesmo ser conduzidos à glória, nós não podemos afastar de nós. O Senhor Jesus orou, no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai afastou esse cálice? Não afastou. Tampouco Ele vai afastar de mim e de você. Então o meio do Senhor aperfeiçoar Jesus foram os sofrimentos. Por que comigo, com você seria diferente? Eu não vou entrar em detalhes nessa questão dos sofrimentos, porque foi abordado já semana passada, Foi bem abordado semana passada. Eu queria citar rapidamente um comentário do irmão Jorge Henry Lang, a respeito desse pequeno trecho aqui. Diz o seguinte, o irmão Lang: o filho não precisava ser aperfeiçoado em seu relacionamento com o pai ou em seu caráter moral. O filho não precisava. Estes eram eternamente e inerentemente perfeitos. Ok. Mas, se ele tivesse permanecido como era originalmente, em igualdade com Deus, nunca poderia ter se tornado o autor da salvação ou ter trazido muitos filhos a Deus e à glória. O grão de trigo teria continuado perfeito em sua espécie, mas teria permanecido sozinho. Seria o filho unigênito apenas. Mas o amor ao Pai o constrangeu a se tornar homem, pois essa era a vontade do Pai. E o amor a nós o fortaleceu para sofrer conosco e por nós para nos salvar. E tendo assim entrado em nossas condições, para Ele como para nós, o caminho para a glória estava através da morte e ressurreição. Então, irmãos, só citando mais um versículo bíblico que é maravilhoso, já foi citado, queria citar novamente, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Existe a condicional aqui.
se com Ele sofremos. Irmãos, isso só repetindo o que foi falado semana passada, nós não vamos viver correndo atrás de sofrimentos, pedindo por sofrimentos. O Deus Pai já está conduzindo o sofrimento que é apropriado para mim e para você. Ele sabe a moldura exata para cada um de nós de sofrimento. Nós não precisamos correr atrás, já vai vir para nós. Mas se sofrermos com Ele, conforme fala o versículo, irmãos, o nosso sofrimento não é sozinho. A graça de Deus em nossos sofrimentos. Amém. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 11, vamos para o versículo 11 de Hebreus 2. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, versículo 11, a palavra pois, conecta esse versículo também com o versículo anterior, pois se trata do mesmo assunto. Os personagens principais aqui são o Pai, o Filho e os muitos filhos. O Pai, o Filho e os muitos filhos. Irmãos, é um contexto familiar aqui, é algo doce. Aqui no versículo 11 são os mesmos personagens, mas o texto do versículo 11, ele dá mais alguns atributos para esses personagens. O texto começa falando de um santificador. Existe um santificador. O que santifica? Esse santificador é Deus Filho. Os santificados somos nós, os muitos filhos. E a origem de todos é Deus Pai. Irmãos, conseguiram perceber isso? O santificador, Deus Filho. Os santificados somos nós, os muitos filhos, e a origem de todos é Deus Pai. O texto do versículo 11, ele esclarece para nós o nome do caminho que nos conduz à glória. Irmãos, esse caminho tem nome. O nome desse caminho se chama santificação. Santificação. Mas o que é santificação? Santificação é a separação de uma coisa ou pessoa do uso comum. Uma coisa ou pessoa está sendo separada do uso comum para consagrá-la ao santo, ao sagrado, tal como convém à natureza de Deus e o seu serviço. Como Deus nos santifica, irmãos? Sofrimentos. Então, no Antigo Testamento, é aquela figura, da unção. A unção era derramada sobre os utensílios do tabernáculo. Por quê? Porque eles eram separados do uso comum. Eles iam ser utilizados exclusivamente para o serviço de Deus, dentro do tabernáculo. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu e você fomos ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ungiu, o óleo foi derramado. Amém. Nós recebemos o sangue da cruz, obra perfeita, obra que nos trouxe a salvação, obra que nos trouxe a redenção, o dom de Deus para nós. Mas nós também recebemos o azeite. O azeite foi derramado sobre mim e sobre você. O Espírito Santo foi derramado sobre mim e sobre você, para nos conduzir nesse caminho da santificação. Então, irmãos, Deus nos santifica através dos sofrimentos. Então, irmãos, o que significa a palavra comum dentro desse contexto de santificação? Comum é o antônimo, o contrário daquilo que é santo. Comum significa o que pertence a qualquer um. O que pertence a qualquer um é algo comum. A palavra santo ou santificado significa o que pertence somente a Deus, exclusivamente a Deus. O texto de Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós não somos de qualquer um. Nós não somos para o uso comum. Nós não somos como qualquer outro.
Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos santos porque Jesus sofreu em nosso lugar, nos comprando, nos separando, nos redimindo, nos consagrando para o uso exclusivo de Deus. Vós sois dele em Cristo Jesus. Não é isso que o texto diz? Um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pergunta, irmãos, as pessoas lá fora, vivem ou não vivem para si mesmos? É comum ou não é comum viver para si mesmos? Logo, eu e você não podemos mais viver para si mesmos. Se vivermos para si mesmos, o Espírito Santo vai forjar circunstâncias, coisas em nosso dia a dia, para que sejamos separados para o uso exclusivo dele. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, isso precisa ganhar uma nova realidade em nossas vidas. A nossa compra do Senhor, o nosso uso para o Senhor. Paulo se referia a si mesmo como escravo de Jesus Cristo. Um escravo, ele não tem vontade própria. Uma vez que nós nos tornamos crentes, nós não podemos pertencer a qualquer um. Nós não pertencemos mais a qualquer um. Não somos mais comuns. Aí a gente pode se perguntar, né? Se a gente vive como qualquer um. Se a gente vive como as pessoas de lá fora. O Senhor é aquele que sonda e que conhece os nossos corações. Ele sabe se temos vivido vidas comuns. Vida que as pessoas olham lá fora e falam, esse aí é como qualquer um. Que o Senhor não diga isso de nós. O Senhor sabe se nós agimos como qualquer um, como aqueles que não são crentes. Aqueles que não são crentes são comuns. Eles são qualquer outro. Nós não somos qualquer outro. Eles podem pertencer a qualquer um. Nós não. Uma vez que nós fomos separados para o Senhor, para o seu uso exclusivo, que somos aos olhos de Deus Pai preciosos, ao ponto dele querer nos conduzir à glória, não faz sentido eu e você vivermos em função de qualquer coisa. Não faz sentido eu e você, meu irmão e minha irmã, vivermos em função de trabalho, vivermos em função de bens materiais, vivemos em função de viagens, vivemos em função de qualquer outra coisa, que não seja viver para Deus. É claro que essas coisas, elas fazem parte da nossa vida, mas nós não podemos viver em função dessas coisas. Carro do ano, casa própria, coisas terrenas. A nossa vocação é celestial, nós vamos ver aí isso em Hebreus. A nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos a cidade que tem fundamentos. Nós somos santos, amém. Santos, separados, e Deus não aceita nos dividir. Deus é ciumento, Ele é um Deus zeloso, Ele tem ciúmes daquilo que é dele, Ele tem ciúmes daquilo que Ele comprou, daquilo que Ele pagou um alto preço. Então, a santificação, por um lado, ela significa que de maneira instantânea, ao sermos salvos, Deus nos tornou dele, para o uso dele, mas por outro lado também significa que uma vez salvos, Deus está operando em nós, dentro de nós, através do Espírito Santo. Ele opera uma limpeza nas nossas vidas, de tudo aquilo que não é compatível com Ele, de tudo aquilo que não tem o caráter de Jesus Cristo. É essa a obra do Espírito Santo em nossas vidas. É isso que Ele faz através dos sofrimentos. É esse o meio, os sofrimentos. Então, falando em outras palavras, a santificação ela tem dois aspectos, ou dois sentidos. Um objetivo e outro subjetivo. No aspecto objetivo, ela se refere à obra que Cristo fez por nós, ao expiar nosso pecado nos salvando. No aspecto subjetivo, interior, o santificador, que é Cristo, opera em nós através de seu Espírito, o Espírito Santo.
utilizando para isso sofrimentos. Então o texto do versículo 11, ele conclui dizendo: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O por isso aqui ele se refere ao que estava sendo falado antes, né? Que a nossa origem é em Deus Pai. O santificador e os santificados vêm de um só. Isso significa que a nossa origem, o lugar de onde viemos, é o mesmo de Jesus, o Deus, o Pai. É claro que isso aqui está se falando do novo nascimento e não do nosso nascimento na carne, né? Isso aqui está falando que todo crente regenerado, salvo pela graça, vem de Deus Pai. Todos vêm de um só. E devido ao fato de termos a mesma origem de Jesus, faz com que Jesus não tenha vergonha de nós. Irmão, Jesus não tem vergonha de você. Jesus não tem vergonha de mim. Aleluia. Ao ponto de nos chamar irmãos. Irmão, você tem vergonha de você? Jesus não tem. Jesus não tem. E quando nós paramos para considerar a imensa diferença entre Jesus e nós percebemos a grandeza disso que nós acabamos de ler. O Filho de Deus, ele não considerou como um rebaixamento de si mesmo, mesmo ele estando infinitamente acima de nós. Como é o santificador, ele santifica os seus e os torna semelhantes a ele. Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Ele é nosso irmão mais velho. Nós somos os seus irmãozinhos. No dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele ouviu dos lábios do Pai. A gente já viu isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso a gente já viu, né? Mas no mesmo dia da ressurreição, em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, Maria Madalena foi ao sepulcro, ela viu que a pedra foi revolvida e foi anunciar aos discípulos, dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro, não sei onde o puseram. Então os discípulos vieram correndo numa cena dramática ali de João 20 e perceberam que o sepulcro estava vazio. Dentre outros detalhes que eles perceberam ali, o lençol dobrado e etc. E voltaram para suas casas. Foi isso que aconteceu ali. Mas Maria permaneceu junto ao túmulo, chorando. Foi quando ela viu 2 anjos que falaram com ela. Logo em seguida ela viu Jesus, mas achou que ele era o jardineiro. Então Jesus se revela para ela. Versículo 16 e 17 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Aí a tradução, né, está entre parênteses ali, que quer dizer mestre. Mas a palavra Rabone não quer dizer mestre. A palavra Rabone significa meu mestre. Rabi significa mestre. Rabone significa meu mestre. Irmãos, que intimidade que essa irmã tinha com o Senhor. Meu mestre. Versículo 17: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Foi aqui que Jesus nos chamou de irmãos pela primeira vez, no dia da ressurreição. Mesmo dia que ele foi chamado por Deus Pai de filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, é isso que nós somos. Aleluia. Quer nós tenhamos dimensão disso ou a mínima dimensão do que isso significa, nós somos irmãos do Senhor Jesus. Isso ninguém tira de mim e de você. Nós somos irmãos do Senhor Jesus.
pertencemos à família de Deus. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Quando o autor de Hebreus, no versículo 11, ele fala que nós somos da família de Deus aqui, fala que nós somos da família de Jesus, sendo chamado de irmãos por Jesus, o autor de Hebreus, ele queria chamar a atenção dos destinatários aqui a profecias do Antigo Testamento que diziam que o Messias manteria relações de fraternidade com os súditos do seu reino e que os exaltaria a posição de filhos de Deus juntamente com ele. Então, o versículo 12, o último aqui, ele nos comprova isso. Versículo 12 de Hebreus 2, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, aqui há duas sentenças nesse versículo 12, e a vírgula separa essas duas sentenças. Essas duas sentenças são do Antigo Testamento, e elas vêm especificamente do Salmo 22. Eu pedi para os irmãos já ir abrindo o Salmo 22. Essas duas sentenças, elas confirmam essa declaração que o Messias, Jesus, nos considera seus irmãos. Vamos para esse Salmo? Salmo 22. Vamos ler ele inteiro? Vamos ler juntos? Salmo 22. Eu vou começar por causa do tempo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Louvado seja o Senhor por esse salmo. Então nós temos nesse salmo aqui, logo no primeiro versículo, abrindo esse salmo, as palavras do nosso Senhor Jesus na cruz. Não é verdade? Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 2, ele nos lembra ali o Getsemane, né? Nos lembra o Getsemane. O versículo 3 ao versículo 5, ele nos traz atenção para a nação de Israel. Começa a falar dos louvores de Israel ali, né? Ele sai dali da cruz e leva para olhar para a nação de Israel. Os servos de Deus de antigamente que clamavam e eram libertados, em contraste com esse servo sofredor aqui, que clamou, mas não foi libertado. Então, ali a gente tem, por exemplo, o livro de Juízes, né? A gente olha na Bíblia o livro de Juízes, eles viviam naquele ciclo, sem rei, faziam o que achavam mais reto, e aí começavam a ter aflição, começavam a ter sofrimento, começavam a ser oprimidos por nações vizinhas, clamavam ao Senhor, o Senhor levantava juízes que os livravam das mãos daquelas nações. Então Deus ouvia a oração do povo de Israel. Só que esse sofredor aqui, ele clamou, mas não foi libertado. Nos lembrando o nosso Senhor, né? Em contraste com o povo de Israel. Então do versículo 6 desse salmo até o versículo 18, né? Estamos vendo esse salmo de maneira panorâmica, tá, irmãos? É um salmo grande. Para a gente poder chegar no nosso ponto aqui. Então, do versículo 6 ao versículo 18, vem uma descrição da cena ao redor da cruz. O que tinha ao redor da cruz do nosso Senhor? Tudo isso do versículo 6 ao 18. E a angústia do servo sofredor ali, pensamentos internos do Senhor na cruz, estão sendo descritos ali naqueles versículos 6 ao 18. Aí quando a gente pula para o 21º versículo desse salmo, nós encontramos Deus ouvindo a oração, pois fala, sim, tu me respondes. Então, esse servo sofredor, ele teve alguma resposta de oração ainda ali, naquele momento de angústia, de sofrimento, de agonia. Então o salmo, ele dá um salto no tempo da cruz, e ele vai para a ressurreição do Senhor. Ele passa da crucificação para o momento da ressurreição do Senhor, e ali, justamente no versículo 22, Salmo 22, versículo 22, a passagem de Hebreus que o Espírito Santo nos recomenda: a meus irmãos declararei o teu nome. Essa é a primeira passagem, né? A primeira sentença. Então, como nós já vimos, isso já foi cumprido pelo nosso Senhor na ressurreição. Então, há outro texto paralelo ao que a gente já viu de João 20, está em Mateus 28,
Mateus 28, versículos 9 e 10. É a mesma cena, mas traz outros detalhes, tá? Esses versículos dizem o seguinte: enquanto elas, as duas mulheres, cita mais uma mulher, enquanto elas iam contar aos seus discípulos, eis que Jesus as encontrou, dizendo: alegrai-vos. O texto grego fala: alegrai-vos. E elas aproximando-se, olha irmãos, que cena linda, Jesus ressuscitado, elas estão indo contar para os discípulos que o sepulcro está vazio. Jesus aparece para elas, e elas, aproximando-se, seguraram-no pelos pés e o adoraram. Adoraram Jesus ressuscitado. Amém. Então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para Galileia, e lá me vereis. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a segunda declaração do Salmo 22, versículo 22, que também é citada pelo Espírito Santo no texto de Hebreus, se refere, irmãos, a um tempo ainda futuro. Então percebam, o Salmo 22 ele dá 3 saltos ali. No versículo 21, e antes, a gente estava na crucificação do Senhor, e aí no versículo 22 ele pula numa sentença para o momento da ressurreição, e na segunda sentença ela se refere ainda a um tempo que ainda vai acontecer, a um tempo futuro. Irmãos, esse tempo futuro aqui é o tempo da glorificação. Então a gente volta para o começo do versículo 10, né? Muitos filhos sendo conduzidos à glória. Como é que vai ser essa glória? Como é que vai ser esse momento dessa glória? Essa segunda sentença fala para nós. Então, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Essa glorificação aqui não é a glorificação de Jesus como sumo sacerdote celestial, mas a glorificação dele, glorificação de Jesus, quando os reinos do mundo se tornarem os reinos dele. E aí, irmãos, os versículos 23 ao versículo 31 do Salmo 22 mostram de maneira muito clara também esse momento da glorificação. Se vocês querem saber como vai ser a glorificação daquele dia, quando os reinos do mundo se tornarem do nosso Senhor e do seu Cristo, os versículos 23 ao 31 dá uma descrição ali e mostra esse contexto. Porque mostram, irmãos, que nesse momento de glorificação haverá um louvor. E esse louvor vai se dar no tempo em que os confins da terra se converterem ao Senhor, conforme o versículo 27, Salmo 22. Os confins da terra vai se converter ao Senhor. Irmãos, hoje a gente pode dizer que a terra é convertida ao Senhor? Não é. Com baile funk, com carnaval? Não é. De jeito nenhum. E conforme o versículo 28, quando o Senhor governar as nações. Quando o Senhor governar as nações. Hoje as nações, elas são um reino usurpado de Satanás. Então, esse é o contexto. Mas, irmãos, quando acontecer isso, haverá louvor. Mas o que é interessante nessa segunda sentença, do versículo 22, né? Ou, melhor dizendo, versículo 12 de Hebreus 2, é que essa segunda sentença nos diz que uma vez que esses muitos filhos já levados à glória, irmãos, imagina aí você, imagina essa cena, nós vamos estar lá, hoje estamos sendo conduzidos por meio de sofrimentos, a vida é dura, a vida é difícil, estamos sofrendo, aqui a nossa vida é sofrimento, por isso que a gente não tem que repousar aqui, a nossa vida é deserto, nosso destino final não é aqui, mas irmãos, a nossa vida é para esse momento aqui. Tudo que nós vivemos hoje é para esse momento. Esse momento vai fazer valer a pena tudo que a gente viveu aqui. Uma vez que os muitos filhos já estejam levados à glória naquele dia, o primeiro e principal ofício de Jesus, ele já vai ter sido o guerreiro, que vai ter destruído Satanás, o anticristo, vai acontecer aquela cena dos freios do sangue correr atrás dos freios dos cavalos, o Senhor vai limpar a cidade do anticristo, o Senhor vai tornar o reino do mundo, o reino dele, a partir de Jerusalém. E irmãos, qual que vai ser o ofício de Jesus ali? O primeiro ofício dele vai ser um ofício de precentor.
É uma palavra difícil, mas acho que os irmãos da música já ouviram, né? O ofício de precentor. O que significa um precentor? É o cantor encarregado da organização dos cantos litúrgicos. O cantor encarregado da organização dos cantos litúrgicos. No ritual hebreu, do povo de Israel, o cantor que cantava salmos diante da arca, ou o cantor principal, podemos dizer assim, é aquele que norteia o cântico para todos os outros que estão louvando, é o precentor. Então, irmãos, para imaginar essa cena. Cristo mesmo, Jesus, vai se ocupar do louvor. Jesus vai ser o líder do louvor naquele dia. Cristo vai liderar o coro celestial naquele dia. Você consegue imaginar, irmãos? O nosso Senhor, Ele encerrou a sua vida na carne, antes do Senhor ir para a cruz, liderando os seus fiéis seguidores, os discípulos, em um cântico de louvor. Fala que eles, tendo cantado um hino, o Senhor partiu para ser crucificado, partiu para Jerusalém ser crucificado. Muito provavelmente, a gente não tem certeza, foi o Salmo 118 que eles cantaram. E o Senhor, Ele possivelmente liderou esse cântico de louvor com os discípulos e foi para a cruz. Claro, não precisa abrir esse salmo, mas Ele saiu para morrer, depois de cantar. Mas, irmãos, naquele dia, o intervalo de um louvor para o outro vai ter findado. O intervalo de um salmo para o outro vai ter terminado. E nós cantaremos louvores juntamente com Ele. Irmão, você quer estar lá? Irmãos, eu quero estar lá. Eu quero cantar junto com Jesus. Eu quero ver Ele liderando o louvor naquele dia. Irmãos, só que para nos introduzir na família de Deus, Ele sofreu a maior das vergonhas, né? Cabe aqui essa reflexão final para nós. Por tudo isso que a gente tem lido no livro de Hebreus, irmãos, vale ou não vale a pena nós vivermos vidas consagradas ao Senhor? Ele viveu uma vida consagrada por nós. João 17 fala que a favor deles eu me santifico. O Senhor pagava um preço por conta de nós. E se nós queremos estar naquele dia cantando louvores juntamente com o Senhor, com Ele liderando o louvor, irmãos, Ele já nos chama de irmãos hoje. Ele não tem vergonha de nós. Mesmo sendo infinitamente superior a nós, Ele não tem vergonha de nós. Nós ousaríamos hoje ter vergonha dele? Ele não tem vergonha de nós. Nós temos vergonha dele? Todas as pessoas sabem que nós somos de Jesus? Cabe essa reflexão. Porque o Senhor, Ele pagou a maior das vergonhas por conta de nós. E muitas vezes nós não queremos sofrer vergonhas por causa do Senhor. E a gente se pergunta, né? Ele sofreu por nós. O que a gente sofre por Ele? O que a gente abre mão por Ele? Ele abriu mão de tudo por nós. Ele abriu a mão dos céus, de ser o Filho unigênito do Pai. Irmãos, foi por amor, simplesmente por amor, não por necessidade que Ele nos resgatou. Foi por amor. Ele não precisava de mim, de você. Pai, Filho e Espírito Santo conviviam perfeitamente bem. E conviveriam perfeitamente bem de eternidade a eternidade. Foi puro amor que moveu o coração dele a sofrer a maior das vergonhas por mim e por você. E muitas vezes a gente não quer pagar um preço que não é nada pelo Senhor. E se nós queremos estar naquele dia com Ele, há um preço que Ele requer de nós hoje. Há um preço. Porque nada incompatível com Ele, com o caráter dEle, poderá fazer parte do reino dEle naquele dia. É um reino onde a justiça vai habitar, onde Ele vai governar com vara de ferro. Nosso caráter precisa ser ajustado ao caráter dEle. Então Deus Pai, né? Ele tem uma família grande de filhos. Como o irmão trouxe o dado, 2,3 bilhões, né? 2,3 bilhões. Talvez nem todos sejam salvos, mas, enfim, o Senhor sabe quantos né? O Senhor conhece. E Deus Pai, Ele tem uma família grande de filhos, mas a história cristã nos diz
que muitos desses filhos preferem se manter no estado de crianças. Essa é a nua e crua realidade. Muitos filhos preferem, escolhem se manter no estado de crianças, trocam essa glória destinada que nós falamos aqui, trocam esse momento de louvor com Jesus na glória futura por doces e brinquedos. Trocam o direito de primogenitura por um repasto, como foi Esaú. Essa é a história cristã de muitos filhos de Deus. É grande o número dos filhos de Deus que creem no Senhor, veem o Senhor como um Salvador, mas não tem um senso de filiação. Você olha, não parece que é da família de Deus. Não vive como alguém que pertence a essa família. Sem o senso de filiação, nem experiência de ser guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, o assunto de Hebreus, desde o começo até agora, a gente tem visto que não é salvar pecadores do inferno, mas é trazer filhos à glória. E o Senhor, da parte dele, ele faz tudo para isso. Agora, irmãos, depende se nós aceitamos a condução dele em nossas vidas. Se nós queremos colocar o volante em nossas mãos. Como a gente falou. Eu queria trazer aqui um comentário pequeno do irmão John Nelson Darby. A gente finaliza. O irmão John Nelson Darby diz o seguinte: nós vemos Cristo assumindo a causa daqueles que são dele. E onde, historicamente, isso começou? Foi no batismo de João. Que ele se identificou exteriormente com o seu povo. Isto é, com os santificados. Sua associação era com os santos. E não pode haver um passo na vida divina em que Cristo não vá conosco. Cristo, em tudo que ele é, está conosco na fibra da vida divina. Na menor fibra divina, ele está conosco. Desde o arrependimento que está no começo. Não é claro que ele tivesse algo do que se arrepender, mas seu coração está conosco nisso. Isso é tão verdadeiro agora, como será quando manifestado em glória. Nos conduz à glória, sempre. Agora, louvado seja o Senhor. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua poderosa mão e aceitamos, Senhor. Aceitamos essa condução. Pela fé, aceitamos essa condução. Nós queremos ser esses muitos filhos conduzidos à glória. Queremos estar naquele dia na glória, Senhor. Conduz os nossos olhos e o nosso coração para aquele dia, Senhor. E remove o nosso coração daquilo que não é essa glória. Remove o nosso coração daquilo que não é esse destino. Remove o nosso coração, Senhor, de ficar apegado, preso, raízes, às coisas que são deste mundo e dessa vida, Senhor. As coisas passageiras, transitórias. Senhor, nos conduz essa glória. Produz, Senhor, um querer. Tua palavra diz que provém do Senhor o querer e realizar conforme a tua boa vontade. Faz-nos querer isso. Faz-nos almejar, desejar isso. Coloca o nosso coração nisso, Senhor. Por favor, nós não queremos outro destino, Senhor. Porque outro destino seria um desperdício. Desperdício dessa obra tão grandiosa que o Senhor fez por nós. Faz-nos viver vidas compatíveis com tudo que o Senhor fez por nós. Leva-nos a isso. Empurra-nos a isso, Senhor. No final, tudo vai valer a pena. Em nome de Jesus.